Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Metrube. Como vai? É uma honra imensa ter você a bordo. Já tá curtindo a viagem também? Se estiver, nós só iremos saber mesmo se você demonstrar dando like, fechado? Isso ajuda bastante quem tá trabalhando aqui para levar ao ar o melhor conteúdo para você. E falando em ajudar, se tiver alguma sugestão do tema que tá a fim de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Será um prazer e uma satisfação saber qual é o seu desejo e conseguir atendê-lo. Agora, vamos ao vídeo de hoje? Você já deve ter visto num daqueles filmes de Hollywood o cenário de pânico que fica um avião quando, por alguma razão, uma janela é quebrada enquanto a aeronave está voando. Porém, será que é assim mesmo que acontece na vida real? No vídeo de hoje, nós vamos te revelar 5 coisas que acontecem se a janela do avião quebrar. Você jamais vai querer cometer o erro que vamos mostrar e que pode ser fatal numa hora dessas. Quer saber qual? Então fica com a gente! Antes de mais nada, vamos esclarecer o seguinte. O avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Nenhuma aeronave comercial tem autorização para decolar sem o mais rigoroso controle de segurança. Apesar de já ter acontecido algumas vezes, são muito raros na história da aviação os casos em que a janela de um avião rompeu durante uma viagem. Principalmente se você comparar com os milhares de voos que acontecem em completa segurança todos os dias. 5. Despressurização. Os aviões costumam voar a uma altitude de mais de 8.000 metros, ou seja, onde não há oxigênio suficiente para o ser humano respirar. Então, a parte interna da aeronave deve manter uma pressão onde o ar se assemelha ao do solo. Isso se chama pressurizar. Se acontecesse de quebrar uma janela, toda a pressão que há dentro do avião empurraria o ar de dentro para fora. Com isso, tudo que tivesse tamanho para passar pelo buraco da janela seria empurrado junto. Você ouviu certo. Seria empurrado e não sugado, porque é o que acontece quando a pressão de dentro é muito maior do que a de fora. Para que as pressões de ambos os lados se igualem, a parte interna empurra todo o ar e tudo o que conseguir levar com ele até chegar ao mesmo nível da pressão externa. É como quando você agita uma garrafa de refrigerante. A pressão dentro da garrafa fica muito maior do que a de fora. Quando gira a tampinha, a pressão de dentro irá empurrar todo o refrigerante que conseguir até ficar igual à pressão de fora. 4. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Um dos mais lembrados comunicados da tripulação diz: em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Bom, é desse tipo de emergência que eles estão falando. Como todo o oxigênio foi empurrado para fora da aeronave, para respirar você vai precisar da máscara. No entanto, o máximo de tempo que ela só vai durar é 15 minutos. Por isso, um outro detalhe que coopera para o caos numa situação dessas é a sensação de queda livre, pois nessa hora o piloto deve descer o avião em alta velocidade, até uma altitude onde seja possível respirar sem a ajuda das máscaras. 3. Barotrauma e outros traumas. O desequilíbrio repentino de pressão no ar pode ocasionar uma lesão interna conhecida como barotrauma. Além disso, se o piloto não conseguir descer a tempo para alcançar a altitude ideal para recuperar o oxigênio dentro do avião, algumas pessoas podem perder a consciência. Fora o fato de que a despressurização e o forte vento podem gerar um enorme desconforto auditivo. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se chegou até aqui é porque tá gostando, né? Mas nós só vamos saber se você dar like e se inscrever. 2. Queda brusca de temperatura. Como já foi dito, num acidente de janela quebrada, o ar de dentro do avião vai se igualar ao ar de fora. Acontece que na altitude em que um voo comercial geralmente acontece, a temperatura externa é de menos 30 graus Celsius. Agora, imagina esse ar gelado entrando com a força do vento causada pela velocidade em que a máquina está se movendo. Essa queda brusca de temperatura ainda gera uma neblina capaz de impossibilitar a visibilidade dentro do avião por um tempo. 1. Ser empurrado para fora. Conforme foi dito anteriormente, para que as pressões de ambos os lados se igualem, a parte interna empurra todo o ar e tudo o que conseguir levar com ele até chegar ao mesmo nível da pressão externa. Com isso, quem estiver do lado da janela quebrada corre o risco de ser jogado pela janela. Por mais que o buraco da janela seja pequeno demais para passar o corpo de um adulto, por exemplo, ainda assim é muito perigoso.
Foi o que aconteceu com Jennifer Riordan, de 43 anos, em 2018. Ela estava a bordo do voo 1380 da Southwest, que saía de Nova York com destino em Dallas, no Texas, Estados Unidos. Pouco depois do avião decolar, um dos motores teve uma falha e explodiu. Uma das peças que saíram com a explosão acertou uma das janelas, que não resistiu ao impacto e quebrou. O assento de Jennifer ficava do lado da janela que foi atingida e ela foi empurrada pelo buraco. No entanto, como a abertura não é suficiente para passar o corpo de alguém, com a ajuda de outros passageiros, ela foi trazida de volta para dentro da aeronave. De qualquer forma, seu corpo não resistiu ao acidente e ela faleceu. De acordo com as notícias, ela não estava usando o cinto de segurança, por isso a força do ar saindo conseguiu empurrá-la pela janela. Então fica a dica: use sempre o cinto de segurança. Não importa o quão raro seja esse tipo de acidente. As normas de segurança existem justamente para evitar danos maiores em casos isolados como o de Jennifer. Nunca deixe de fazer a sua parte em zelar pela sua integridade física. Bônus: fica tranquilo. Nós só conhecemos a história de Jennifer porque é realmente muito atípica essa situação. Nas poucas vezes que aconteceram, a notícia rodou o globo. Não é como o acidente de carro, que é tão comum que não dá para saber o nome e muito menos a história de uma pessoa acidentada. Esse ser humano, infelizmente, vira apenas número nas estatísticas. Isso porque o avião é realmente o transporte mais seguro que existe. Para a janela de uma aeronave romper, por exemplo, é necessário um impacto de mais de 2.200 quilos. Ou seja, um ser humano é incapaz de quebrar uma dessas janelas, sendo que a pessoa mais forte consegue produzir um impacto de no máximo 600 quilos. Só para você ter uma noção da força da janela de um avião, ela é formada por 3 camadas feitas com uma resina sintética muito resistente, uma camada exterior, uma central e uma interior. A externa é a titular. A central é como se fosse a reserva de segurança caso algo aconteça com a titular, o que é extremamente raro. Já a interna tem a força suficiente para conter a diferença de pressão no ar de dentro da aeronave. Então você pode fazer seu voo tranquilo. Só nunca deixe de usar o cinto de segurança. E aí, você evita pegar avião com medo de que um acidente desses aconteça? E se pega mesmo assim, deixa de sentar ao lado da janela porque a ideia de que ela possa quebrar te apavora? Alguma vez pegou um avião e algo incomum aconteceu durante o voo? Ou está convencido de que o transporte aéreo é o mais seguro que existe? Responde aí nos comentários. Vamos adorar saber suas experiências com avião. Espero que tenha gostado do vídeo que a gente preparou para você. Agora vai ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e deixa o mundo saber a maravilha de conteúdo que temos para oferecer. Não se esqueça, se tiver alguma sugestão do tema que tá a fim de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Será um prazer saber qual é o seu desejo e conseguir atender. E se ainda não deixou seu like, corre aí que o vídeo tá acabando. Obrigado por aparecer. Até a próxima. Tchau!